Olá, gente querida, que bom estar aqui com vocês mais uma vez para esse nosso encontro do cenáculo, esse lugar de partilha, de comunhão, de crescimento e desenvolvimento da nossa fé. Nós vamos falar hoje sobre a nossa última disciplina, que a gente propôs, interior, e a disciplina do estudo, da dedicação ao estudo. Mas antes da gente entrar nesse tema, antes da gente conversar sobre isso, eu quero te convidar, se você ainda não fez, a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com alguém que você ame, com alguém que você conhece, com alguém que você saiba que precisa crescer também, como nós estamos fazendo. Faça isso, se organize, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderninho, a sua caneta, o seu lápis e vamos junto falar um pouquinho sobre essa disciplina tão especial. Tá certo? Vamos lá. Eu quero começar lendo com você na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 9, que diz assim: Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens e mulheres, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O nosso tema de hoje, que fecha esse bloco de disciplinas e de hábitos espirituais, é a disciplina do estudo, o hábito do estudo. Quando nós nos propomos a caminhar nos hábitos espirituais, a gente fala dessa aproximação que a gente faz com Deus, desse caminho, desse cultivo do nosso interior para a manifestação da graça de Deus. E não há um outro caminho onde nós possamos mais firmemente conhecer a Deus que não seja através da sua palavra. Conhecer a Deus através da sua palavra, entretanto, não significa simplesmente ler o texto sagrado. Não significa simplesmente decorar o texto sagrado. Não significa ter no nosso intelecto todo o conhecimento do texto sagrado. É um processo cotidiano, é um processo de busca, um processo de colocar-se inteiramente diante da palavra para crescer. Isso não significa que a gente deixe de lado a nossa intelectualidade, ao contrário, é a partir da intelectualidade que a gente vai trabalhando isso. Quando Paulo fala para Timóteo aqui, um jovem discípulo e agora pastoreando uma comunidade, ele fala da importância que tem o estudo, a dedicação à palavra do Senhor, ao meditar na palavra do Senhor. Ele fala de como isso vai fazê-lo crescer. E mesmo na ausência de Paulo, na ausência dessa liderança, na ausência desse cuidado, desse pastoreio, ele seria alimentado através da palavra, da dedicação ao estudo da palavra. Muitas vezes a gente, como comunidade de fé, especialmente nesses tempos modernos nossos, em que a igreja se tornou para muitas pessoas um lugar de consumir a fé, muitas pessoas ouvem a palavra ou leem o texto sagrado simplesmente quando vão à celebração, quando vão ao culto. Isso torna a fé da gente muito superficial. Falta substância, falta força, falta raiz quando a gente não lê a palavra, quando a gente não busca através da palavra, quando a gente não busca conhecer a Deus através da sua palavra. Então, o destaque de hoje é para essa leitura, é para esse aprofundamento. Eu quero trazer para vocês, nessa dimensão da leitura da palavra, uma experiência particular.
Esse é um tema que norteia a vida de toda a igreja cristã. Para nós metodistas, né, ele é muito caro. Para os protestantes, desde o início do protestantismo, ele é muito caro. Para nós metodistas, ele é muito caro. E sempre foi uma grande orientação, desde o nascedouro do movimento de juventude, né, como a gente pode dizer do nascimento do metodismo. Mas eu quero compartilhar com você uma experiência pessoal. Eu costumo organizar a leitura em 3 aspectos distintos. Então a gente tem a leitura devocional, que é essa leitura que a gente faz livremente e faz pensando na aplicação já da nossa vida. Leituras que a gente faz pela manhã ou quando a gente vai dormir, que a gente já coloca ali, né, o nosso coração diante do Senhor. Mas também a leitura como estudo de fato, que é uma leitura onde você vai buscar perguntar para o texto bíblico o seu nascimento, para quem foi escrito, por quem foi escrito, em que época foi escrito, qual era a realidade daquele povo, um aprofundamento na história do texto, tentando compreender qual era o desejo do escritor quando escreveu aquele texto. E, por último, no meu caso, como compartilho com a igreja sempre as reflexões, eu faço uma outra leitura que é uma espécie de junção dessas 2 leituras, que é a leitura do texto para a aplicação na vida da igreja, né? A compreensão do texto e entender como esse texto fala para a vida da igreja hoje. Obviamente que você não consegue desconectar essas leituras, todas elas estão de alguma forma conectadas, porque aquilo que você leu e estudou e se aprofundou, volta quando você está fazendo a sua leitura devocional e ajuda a aplicar na sua vida cotidiana. Mas eu estou distinguindo assim para que você entenda que há passos de estudo do texto sagrado. Wesley dizia para os seus pregadores leigos que se eles não dedicassem tempo de leitura, eles seriam pregadores levianos. Eles seriam pregadores levianos e superficiais. Nunca seriam pessoas que teriam condição de ajudar as pessoas a se aprofundar. Wesley mesmo era um grande estudioso da Bíblia e separava muito do seu dia para a leitura e para a reflexão do texto sagrado. Às vezes a gente também tem algumas ideias sobre a leitura do texto sagrado, que vou ler muita quantidade de texto, então eu vou estar, né, mais apto. E esse às vezes é um equívoco, porque você pode fazer uma leitura superficial da Bíblia por 2 vezes por ano, por exemplo, e não conseguir absorver a mensagem que o texto está dizendo. Os primeiros metodistas, às vezes, tinham o hábito de ler um capítulo diário, vamos dizer, e meditar naquele capítulo durante o dia. Às vezes um capítulo servia para meditar a semana inteira. Às vezes era um versículo. Quando aquele versículo tocava profundamente, meditava-se como grupo naquele versículo durante toda a semana para ter compreensão daquilo que Deus estava dizendo. Então, seja como você encontrar o melhor método, é importante que você se debruce. Primeiro, a gente gosta de pensar que a repetição ela é muito importante. Esse é um caminho, por exemplo, para construir um sermão. Ler o texto, ler o texto, ler o texto mais uma vez e outra vez, até que você esgote naquele momento ali as possibilidades de leitura do texto. Ler até cansar-se de ler o texto. Ainda assim não é suficiente, mas ler muitas vezes, até que você tenha maior compreensão. Depois disso a gente pode utilizar outros instrumentos, dicionários, comentários, autores de outras temáticas que possam ajudar, né, na compreensão, historiadores da época. Essas coisas são importantes, mas a primeira coisa é debruçar-se sobre o texto, ouvir o texto, ler o texto até que você possa ouvir o texto dentro de você. Então, esse é um grande desafio. Aí eu penso que repetir é uma coisa muito importante nesse hábito
do estudo, especialmente do estudo da palavra, ler muitas vezes, às vezes não muitas porções, porções menores, para que elas façam sentido dentro de você, meditar sobre o texto, compreender o texto, são passos, né, nesse caminho do estudo da palavra. Paulo fala para Timóteo que à medida que ele vai entendendo, ele também vai ensinando. À medida que nós vamos compreendendo, nós vamos ganhando também a possibilidade de ensinar. Isso não significa que a gente vai fazer de forma impositiva sobre as pessoas. Agora eu detenho o conhecimento e quero que todos pensem como eu penso. Não. Mas à medida que você vai recebendo a revelação de Deus, conhecimento da parte do Senhor, você vai compartilhando com as pessoas. E você vai ajudando as pessoas também a se chegarem mais perto de Deus. Esse é o intuito de Paulo quando ele fala aqui com Timóteo, e esse é o nosso intuito. Era a prática dos primeiros metodistas, aprender e ensinar. É a prática do discipulado de Jesus, aprender para ensinar. Debruçadas e debruçados sobre essa disciplina, sobre este hábito, o hábito do estudo, nós nos capacitaremos para sermos anunciadoras e anunciadores do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus, em sua graça, nos abençoe, nos ilumine, nos dê condição, nos dê possibilidades, que você possa assumir um compromisso de não só fazer uma leitura superficial, de não só ouvir a leitura que a pastora ou o pastor faz no templo, mas que você consiga dedicar-se. Assim como tem se dedicado à oração, ao jejum, à meditação, que você dedique-se ao estudo da palavra, ao desejo de conhecer. Faça isso como um hábito diário, como a necessidade que temos de comer, também a necessidade de nos alimentar da palavra do Senhor. E o Senhor nos abençoará. Até a próxima. Deus te abençoe.